Alô Brasil, canal Origem de Saber chegando novamente para vocês. Peço a todos que deixem seu like, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. E hoje, antes de tudo, gostaria de pedir licença aos meus convidados para mandar um forte abraço e o meu mojubá para minha Ialorixá, sua Mídia Oxum, que neste sábado, dia 10 de outubro, estará completando 60 anos de idade. Que isso, mamãe? 60 anos, né, mamãe? Que esse dia, minha mãe, seja um dia maravilhoso em sua vida, que o Oxum, né, possa abençoar a senhora em todos os sentidos da sua vida, que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa, sincera, direta, reativa, porque eu não vejo mal nenhum nisso. De todo coração, minha mãe, sua bênção, um forte abraço, meu mojubá, e sábado, mamãe, eu e os verdadeiros filhos de Oxum estaremos juntos festejando essa data. Mojubá, mamãe, te amo. Hoje nós vamos falar sobre a intolerância religiosa e também sobre o racismo estrutural nesse país. E para isso nós convidamos o sacerdote Babalorixá Leandro Doxóssi e a Iá Fernanda de Obá para estarem, nos esclarecendo sobre diversos aspectos relacionados a esse tema. Então é isso, meu povo. Vamos ver como é que ficou esse bate-papo? E hoje nós estamos aqui com dois convidados ilustres, né? Babá Leandro Doxóssi e a Fernanda, de Obá. Meu pai, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer estar aqui com o senhor. Boa noite, o prazer é meu pela oportunidade, Motumbá a todos, e seja proveitosa essa live para todos nós. Ô, papai, eu que agradeço, e com certeza será. Mamãe, Motumbá, seja muito bem-vinda. Seu boa noite, minha mãe. Motumbá Axé, ao senhor e a todos aí do programa, que seja uma live aí de muito proveito para todos nós e de grandes reflexões aí sobre a situação que se encontra o candomblé hoje e todos nós aí praticantes e a educação antirracista. Perfeito, mamãe. Papai, começando, nosso roteiro de perguntas, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história, um pouco da história do seu axé, como o candomblé chegou para a sua vida. Eu moro aqui, fui criado, nascido e resido aqui, aonde hoje é o Ilê Axé. Né? Então, desde pequeno, ao redor aqui, tinha, que hoje já não tem mais, duas casas de candomblé, do finado Padre Seu Doxós e do Pai Rogério de Logunedé. E eu, desde muito pequeno, quando ouvia o som dos atabaques, ia procurar, ia descer para ir pro axé deles, ver o candomblé. E desde muito pequeno eu me interessei. Só que dentro da minha família houve muita resistência, Então eu lutei muito, briguei muito com a minha família para que eu fosse iniciado, Meus pais eram contra a minha iniciação, até que eu fui tendo problemas
e eles mesmo assim lutavam contra a minha iniciação. Aí diziam para mim que eu só iria me iniciar quando eu me tornasse maior de idade, com os 18 anos, que aí eu ia saber o que eu realmente queria, mas eu já sabia dessa minha escolha, né, de ser escolhido pelo orixá, porque eu ia jogar búzio, né, consultar, e os babalorixás sempre falavam, você foi uma pessoa escolhida pelo orixá, então não tem como você fugir dessa trajetória. Aí eu conheci o, o meu saudoso babalorixá que me iniciou, babalorixá Calbaqueci, né, e fui iniciado por ele no dia 31 de julho de 1993, para o Orixá Odé. E assim fui, né? E até hoje mantive minha trajetória dentro do candomblé, não foi fácil, né? Foi uma trajetória difícil, com muita batalha, mas eu estou aqui, né? E hoje dirigindo o Ilê Axé, a qual nós estamos aqui, né? Levando para frente e batalhando essa trajetória não morrer. Perfeito, papai. Arolha. Papai, o senhor poderia dizer o nome, né, do seu axé para as pessoas, né? Aqui é o Ilê, Alaquetu, Axé, Odé Iboi, Obaoloquê. Ave Maria. Motumbá, papai. Mutumbá, Axé, Mutumbá. Tumbá. Mamãe, um pouquinho aí dessa história, né? Como o candomblé chegou à sua vida? A minha ancestralidade, né, assim como a do Babá Leandro, já vinha, né, a minha família já era do candomblé, praticante do candomblé. A minha mãe não me criou dentro da religião, ela tinha um outro segmento religioso, mas assim como ele recebeu o chamado, eu também recebi, desde muito cedo. Eu tinha algumas tendências, né, ao candomblé, e minha mãe tentou de todo jeito ali, me dizia, queria ir em outra religião, mas não teve jeito. Quando eu fiz 21 anos, que era ali, vamos dizer, a profecia, né, Sim, sim. os orixás começaram a fazer as suas, vamos dizer, as suas apresentações, né, e eu só consegui caminhar novamente, ter êxito, depois que eu conheci uma casa de candomblé, depois que eu fiz um jogo de búzio, depois que foi me esclarecido sobre ancestralidade, sobre antepassados, sobre o que era o candomblé, eu não entendi o que era o candomblé, né? Eu tinha uma visão muito preconceituosa do candomblé, porque a sociedade é preconceituosa, e eu tinha uma visão muito superficial. Então foi me apresentado um outro olhar do candomblé a partir daquele jogo de búzio, e tudo ali que o Babalorixá viu naquele jogo de búzio, aquelas previsões todas foram se realizando, né? Então eu fui compreendendo que realmente seria o meu caminho, né? E eu vim me iniciar no ano de 2010, em julho, dia 12 de julho de 2010, fui iniciada para o Orixá Obá, e minha vida só é prosperidade e êxito. Tem as dificuldades como todo mundo tem, claro, mas a minha vida hoje dentro dos caminhos do orixá é uma vida completa, né? A minha família reconheceu a importância do orixá na minha vida. Minha mãe hoje e meu pai, eles visitam a casa, contribuem, aplaudem o trabalho, e são assim muito gratos a tudo que Mãe Obá fez na minha vida, né? E claro, né, o Bai, o Dé, o Bai e o Oxóssi, que eles veneram muito essa casa também, mas esses foram os nossos caminhos. A nossa família inicialmente fez uma oposição, né, por conta de toda a historicidade que a gente sabe de preconceitos e, enfim, mas o amor ao orixá foi maior,
e a designação do orixá foi muito maior, né? E aí a gente trilhou até aqui. Perfeito, mamãe. O candomblé ele tem essa particularidade, né? Talvez por isso essa religião seja tão encantadora, porque o candomblé é a religião do chamado. E cada pessoa, né, num determinado momento da vida, recebe o chamado. Agora, mamãe, uma pergunta. Vamos entrar num ponto, né, mais polêmico, né? O motivo pelo qual eu convidei a senhora, né, para esse bate-papo, né? Eu gostaria de saber da senhora, minha mãe, se o racismo no Brasil ele é totalmente estrutural. O racismo no Brasil, ele pode ser classificado, conceituado como estrutural. Desde o princípio da formação da sociedade brasileira, ela é uma sociedade que ela vai ser colonizada por europeus, e a partir disso, em sua maioria portugueses, inicialmente por portugueses e em toda ou quase toda o seu processo de colonização, são os portugueses que vão fazer esse processo de colonização aqui nas terras que nós vamos chamar posteriormente de Brasil, então inicialmente com os índios, e depois eles começam a traficar, né, os africanos, que eram pessoas livres, que tinham uma cultura, tinham sabedoria, tinham seu modo de vida, tinham sua religiosidade, tinham suas conquistas, e eles, a partir de uma diáspora forçada, essas pessoas são trazidas à força para os trabalhos forçados aqui no Brasil. As primeiras leis que são instituídas no Brasil, a partir do Brasil Colônia, são leis que nitidamente já vão fazer uma estratificação social. E a primeira delas, né, é uma lei que eu não sei se as pessoas têm muito conhecimento disso, mas uma das primeiras leis do Brasil é uma lei de 1837, e é uma lei, ela é muito severa, porque ela proíbe que todo e qualquer negro e seus descendentes venham a ter qualquer tipo de escolarização, sendo livre, liberto ou cativo. Então, se os processos de ascensão social da população mais pobre se inicia a partir da escolarização, quando você proíbe uma parcela da população de ter acesso à escola, você já vai criar toda uma estrutura racista, né, que vai se desenvolver a partir dos séculos e chegar aonde a gente chegou nos dias atuais. Então, a gente, fazendo um levantamento histórico, desde os contextos mais antigos, lá nas primeiras leis, né, a gente já sabe, e o racismo no Brasil ele é estrutural porque a gente consegue perceber nitidamente que o Estado, né, desde a sua primeira formação, os primeiros estados brasileiros, as primeiras gestão, já tem uma ideia de racismo, né, de dividir a sociedade, de proibir a ascensão do povo negro, né, principalmente limitando a partir da educação, que é a primeira forma de ascender socialmente através da educação. Mamãe, engraçado, né? A sensação que eu tenho, né? Parece que essa lei ainda é. Ela Vigente. ainda. Isso, perfeito, né? Porque não estamos, né? Muito diferente de 1837, a senhora não concorda? O que acontece é que a sociedade brasileira, nós vivemos um princípio, uma ideologia que foi implementada a partir do Estado Novo, que a gente chama do mito da democracia racial, né? Aí existem autores como Gilberto Freire, que vai afirmar que o Brasil
não é racista, que por conta da miscigenação, né? Porque houve o processo de miscigenação, então eles classificam o Brasil como um país que não há racismo. Só que a gente sabe que o processo de miscigenação no Brasil não foi um processo natural, foi um processo forçado. As mulheres negras não tinham, em sua grande maioria, relação com os colonizadores por vontade própria, as índias também. Né? A gente sabe como foi esse processo, foi com muita violência, foi com muita dor, com muita destruição dessas famílias, dessas mulheres. Então, o processo de miscigenação do Brasil não foi natural, ele não pode ser romantizado, ele foi brutal. E quando a gente começa a questionar com outros estudiosos como Florestan Fernandes, e aí vem uma grande linha de intelectuais que começam a questionar essa história de que não há racismo no Brasil. O Brasil há racismo sim, não é? A gente sabe que, podemos exemplificar, né? Quando não há um processo, então, de libertação, há um processo de conquista de liberdade, né? Os negros e negras e seus descendentes, eles começam a fazer diversos motins dentro dessas fazendas e começam a fortalecer os quilombos. E essas grandes lideranças começam, então, a formar grandes frentes de batalha. Então, a liberdade no Brasil não foi dada, ela foi tomada, foi conquistada pelo povo negro. Como retaliação a esse avanço, né, esse avante, essa resistência do povo negro, as primeiras leis que vão surgir no Brasil começam, então, a impedir que os negros estudem. Depois que os negros tenham terra, inclusive depois que os negros trabalhem. Isso a gente está falando ali 1888, 1889, 1900, né? Essas pessoas Sim. vão ser colocadas para fora das fazendas, vão morar nas ruas, sem trabalho, sem escola, sem profissão e sem qualquer tipo de reparação social. Muitos países do mundo tiveram um mínimo de dignidade de tentar fazer uma reparação social, pelo menos não impedindo que a parcela da população frequentasse escola, não impedindo que essas pessoas tivessem um trabalho digno, que essas pessoas pudessem ter terra. No Brasil houve um processo totalmente contrário, né? Além de impedir que a população negra tivesse condições mínimas de dignidade, eles fecham o mercado de trabalho para a população negra e abrem para a população europeia. A população europeia vem, então, para o Brasil, né, italianos e entre outros Sim, né, povos, diversas colônias, né? diversas colônias, vêm para o Brasil, vão exercer um trabalho remunerado, custeado pelo governo, e aí eles vão receber casa, os filhos vão para a escola. Percebe como a população negra ela vai ficando em uma situação de marginalização, enquanto a população que veio de fora, né, vem tendo todo o respaldo do governo, que a gente tem, né, no Brás, aquelas vilas fabris, a gente sabe, na Moca, em várias regiões de São Paulo. Então, essa Sim. população conseguiu fazer com que os seus descendentes tivessem uma condição melhor do que a população negra, que ficou jogada na rua. Existia uma lei que era a lei dos vadios. Quem tivesse na rua, não tivesse trabalho, não estudasse, era preso. E qual era a população que ficava na rua? População negra. Então, essas pessoas, elas começam a fugir dos grandes centros e correr para onde? Para as periferias, né? Que é onde vai surgir o quê? As comunidades, as favelas e os morros, não é? Ou seja, mãe, livre dos açoites e preso na miséria da favela. Presa na miséria da favela. Ou seja, a liberdade física,
veio, mas a liberdade moral, a liberdade intelectual, a liberdade social e a reparação social para essas pessoas não houve. Essas pessoas, então, sem escola, sem trabalho, sem um trabalho digno, né? Porque eles viviam só de biscates, os homens, e as mulheres de vender quitutes, às vezes ou trabalhar na casa de algumas pessoas, enfim. Essas Sim, pessoas vão sim. para as comunidades e vão formar as favelas. Por isso que a grande maioria da população das comunidades e das favelas são de população negra, né? E a ascensão social para essas pessoas, durante mais de 30, 40 anos aí, após o processo de libertação, ainda fica muito limitado, porque essas pessoas não vão para a escola. Então, não é muito difícil. Se você voltar às gerações atrás, a minha avó era analfabeta, né? Por quê? Porque a mãe dela era o quê? Era escrava, não pôde ler. Ela vai para a rua com a filha, que vai morar onde? Na comunidade. Ela não estudou, minha avó não estuda. A minha mãe vai frequentar a escola na década de 70. Então, a geração que começa a ter um pouco de ascensão social é a partir da década de 70, de 80, que é quando a população negra começa a ter acesso à escola. A educação no Brasil, a gente tem um grande problema aqui estrutural, que é o racismo, né? Sim, sim. A nossa educação, a nossa formação, ela é eurocentrista. O que é isso, né, pai? É Sim. quando tudo, todas as nossas estruturas sociais, elas prestigiam a cultura europeia. O Sim. saber, os livros de história, de geografia, de português, de matemática, tudo que é ensinado é a partir do olhar europeu. As ciências, a matemática, as químicas, as físicas, a educação física, tudo é a partir dos saberes europeus. Ou seja, nós temos uma educação colonizada até os dias de hoje. A partir do ano de 1996, que vem a Educação de Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, 93, 94, 96, no artigo 27A, institui que é dever, não é optativo, é dever, né, da escola o ensino, né, da cultura afro-brasileira. Então, não é uma coisa optativa. Não é eu quero ensinar, eu tenho que ensinar. Está na lei. Quando eu não faço isso, eu estou indo contra a lei. E se a gente fosse levar isso ao pé da letra, talvez coubesse até medidas, né? Porque você está negando o direito do cidadão brasileiro de conhecer a sua própria história, né? As Mas, suas mãe, raízes. é, isso daí é uma questão muito complicada, né? Nós observamos, né, que não gostaria de falar sobre isso, né, mas Mas é necessário. infelizmente é, o tema, né, nos remete a isso. Nós vivemos, né, hoje um país onde os evangélicos eles tomaram posse, né? Eles estão instalados em várias esferas do poder, municipal, estadual, federal. Existe uma bancada evangélica, né? Fortíssima, né? Esses neopentecostais, na minha opinião, há muitos anos eles já projetaram, né, Olha, fechado. uma campanha, um objetivo, né, de chegar ao Muito poder, claro, né? sim. Muito claro. Eles fizeram esse projeto e não foi um projeto aleatório, né? Sim, tudo muito bem pensado, tudo Tudo muito muito bem bem pensado, orquestrado, muito bem e orquestrado. nosso povo, infelizmente, não se ateve a isso. Ainda É, não se atém, tudo perfeito. Mas infelizmente. a única solução que eu vejo para isso, né, para uma virada de mesa,
seria de uma forma política, né? O nosso povo se atentar mais para as questões políticas, estabelecermos as nossas lideranças, né? A gente precisa estabelecer as nossas lideranças. Mas eu não sei o que a senhora pensa a respeito, ou babá, mas eu, particularmente, quando eu ouço falar de intolerância religiosa, é inevitável, né? Não, é inevitável se falar que nós somos um povo intolerante. Intolerante com nós mesmos, né? Exatamente. Existe muita picuinha, né? Dentro dos povos de matrizes, não conseguimos eleger ninguém, muito por causa dessas picuinhas, né? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, tanto para o senhor quanto para a senhora. Como o senhor e a senhora observam, né, o futuro dos povos de matrizes no que se diz respeito à sua liberdade religiosa? Pode responder você começar. A liberdade religiosa hoje já está complicada, né? Porque, como o senhor disse, né, a bancada evangélica é muito grande e o povo evangélico, eles se estruturaram para isso, né? Se programaram para que isso viesse a acontecer. E, infelizmente, o nosso povo de matriz africana tem essas picuinhas, em vez de nos unirmos mais para enfrentarmos eles, sabe, tete a tete, para termos a força que eles têm dentro de uma bancada, o nosso povo mesmo briga para que por que aquele vai se candidatar e eu não me vou? Por que fulano vai ser prefeito, vereador e eu não vou? Então, esse tipo de picuinha que não pode existir. Tem que ter a união entre nosso povo para que a gente tenha força o suficiente para bater de frente com esse povo que quer nos derrubar. Porque é inaceitável isso. Primeiramente, nós não temos que ser tolerados, nós temos que ser respeitados. Nós temos que ser respeitados. Não Né? somos, não somos. E não somos, exatamente. Não somos. A gente, no Brasil, talvez por falta dessa formação antirracista desde cedo e da dificuldade que o povo brasileiro tem de se identificar, conhecer suas raízes, conhecer sua história, né, que vai muito além da cor da pele, né? Etnia é muito mais que cor de pele. Sim, né? perfeito. Suas raízes são muito mais que a cor da sua pele, que a sua religiosidade, né? Sim. O povo brasileiro tem muita dificuldade de se contextualizar nesse sentido, até porque a educação, o que ensina que o que é bonito é aquilo que é europeu. Então, a religião bonita que veio da Europa, a pele bonita é aquela que é branca, a roupa que é bonita é aquela... É sempre, né, prestigiando a cultura europeia em detrimento daquilo que a África ou as demais culturas têm como princípio. Não é? Dentro da escola mesmo, a gente conhece as dificuldades que é você trabalhar uma temática de africanidades ou um tema de África ou de qualquer... Porque existe uma parcela da população que, como você diz, de neocostais, pentecostais, que vai fazer o movimento contra, porque eles se sentem fortes o suficiente para fazer esse movimento, e a população, a parcela da população de matriz africana não consegue se articular para fazer um trabalho em prol para defender os seus direitos mesmo dentro da escola, porque a escola ela é laica, se ela é laica, todas as religiões cabem. Não é que nenhuma tem que estar, todas têm que estar. Então, se eu vou falar, se um professor um dia colocar uma árvore de Natal para falar de Jesus, eu posso colocar lá o meu Xangô, eu posso colocar meu Cosmo da Minha, porque a escola é laica, ela é de todos, não é verdade? O hindu, se quiser colocar Shiva, vai colocar, você entendeu? O budista, se quiser colocar, porque é de todos, é laico. O que Ô, mãe,
essa desestruturação, ela reflete dentro do nosso povo, porque nós não conhecemos a nossa história. Dentro do candomblé, isso se reflete. Por quê? Nós não temos memória. O nosso culto, como ele foi passado de ancestral, e ele foi verbalizado, ele é oral, muita coisa se perdeu. Né? Dentro das casas de candomblé, é fundamental hoje que se tenha essa ideia de educação étnico-racial, de educação antirracista, de conhecer história, conhecer a África, conhecer a Nigéria, saber os estados, saber quem é, quem foi, quem deixou de ser, como era, né? Resgatar a sua ancestralidade. Porque se o movimento não está vindo de dentro da escola, e o nosso povo está desarticulado, então nós temos que nos articular dentro dos nossos terreiros, que são os nossos quilombos hoje. Sim, mãe, mas assim, para que haja, né, uma mudança, né, no sentido educacional, sem a política nós não vamos conseguir. Para lugar nenhum. Mas o povo do candomblé, o adepto do candomblé, ele mudou, né, dos anos para cá. Hoje eu estou aqui conversando com a senhora, é uma acadêmica, existem diversos acadêmicos, né? O adepto de candomblé mudou, né? Assim, o candomblé não é mais uma coisa somente para negros, pobres, né? E ignorantes. Não é. Ele Né? elitizou. E com tudo isso, eu não entendo. Eu olho para trás, eu fico observando todos esses processos. Eu não consigo entender essa picuinha. Eu não consigo entender. Parece que nós fomos culturalizados a disputar território, a viver em guerra e conflito. O processo de dominação no Brasil começou-se dessa maneira, e é um projeto. Porque você pegava as pessoas de diversas regiões da África, colocava num lugar, e aí essas diversas lideranças ficavam disputando espaço, e ali ninguém conseguia articular. E isso foi passando de geração para geração. Você vê que a população negra tem uma grande dificuldade de liderança, ter líderes, né? Ainda mais depois do processo de capitalização, capitalismo. Né? O capitalismo, quando adentra o candomblé da maneira que ele adentrou, né, da maneira que ele adentrou e elitizou, enfraqueceu ainda mais esses movimentos. Né? Perfeito. E os movimentos que deveriam ser de união e de concepção, de perceber que hoje é você olhar para o hoje e para o futuro, pensando da seguinte maneira: existem aí, sem citar nomes, né, mas existem igrejas que estão montando exércitos sim. de jovens. Qual a necessidade disso se não é para hostilizar ou para fazer qualquer movimento contra as religiões de matriz africana? Qual é o movimento, qual é o contramovimento que a religião de matriz africana faz dentro dos seus terreiros? Qual é a educação de jovens? Qual é o trabalho que é feito para, dentro do terreiro, dentro das casas de candomblé, fazer grupos de jovens, grupos de estudos, grupos de movimentos, tudo de capoeira, roda de samba, tudo que é para manter a cultura negra vive como forma de manifestação, como forma de resistência, e mesmo para se opor levantar a esse autoestima, movimento, né? levantando a autoestima, a sua identidade, né? Não é feito. Não é feito. É um trabalho muito raso. É importante, a iniciação é o princípio, é o culto, é o que vai manter a religião. Mas nós precisamos de subterfúgios que estejam em volta para manter essa comunidade. Porque os jovens precisam estar dentro. Porque se uma igreja consegue reunir um exército de jovens, por que o candomblé não consegue?
Mas o No problema todo. sentido, não no sentido de armamento, mas no Sim, sentido sim. de organização, no sentido de preservação da cultura, né? Mas aí eu torno a dizer: nós não vamos conseguir resolver isso se nós não conseguirmos Forças entrar nas políticas, esferas políticas. Política. Porque sempre através da política, né? Não é outro caminho. nós estamos olhando só a esfera, né, da nossa religiosidade, do candomblé, mas esse processo, né, ele é muito mais grave, muito mais abrangente do que isso, porque, por exemplo, eles acabam, a igreja evangélica acaba exercendo, de certa maneira, um papel que caberia ao Ao Estado, Estado. mas o Estado também não exerce esse papel porque é altamente conivente. E também, né, tem as culturas locais. Existem lugares no Nordeste hoje que não estão mais realizando festas tradicionais, como festa de São João, entre outras. Por quê? Congado. Porque o evangélico ele chega ali, se aproveita do estado de calamidade, do estado de pobreza, acaba exercendo um papel do Estado e ali ele começa a varrer a cultura local. O brasileiro, ele não é só o povo afrodescendente, né? O brasileiro, de uma forma em geral, ele está perdendo a sua identidade. A Para um senhora não processo concorda? de embranquecimento e eurocentrista. É o que a gente veio só estruturando da conversa, que veio da educação e vai se expandindo para a sociedade. Quando a gente fala desses movimentos, a gente tem um grupo de jovens aqui em casa, também são professores, enfim, mas que tem essa concepção de que o candomblé ele precisa ser resistência e ao jovem que tem que compreender isso. Tem até uma de nossas filhas que está saindo candidata aí para vereadora numa cidade aqui da Grande São Paulo, mas essa formação que a gente fala de discutir dentro do terreiro, formação, Sim, história, sim, sim. cultura e essa questão política começa também dentro dos terreiros, porque é o movimento que eles fazem, né? É o movimento que eles fazem, Ou né? Ali aprendemos a votar ou continuamos ou resistindo. continuar resistindo, ou continuamos existindo. Então, qual é? Eu sempre falo que a solução para tudo é a organização do jovem, a organização da nossa sociedade. Né? As casas de candomblé precisam compreender que nós somos os nossos quilombos, que nós somos as existências, que os jovens precisam compreender a sua identidade, o seu papel na sociedade, que tem que sim representar a sua religiosidade. A Casa de Candomblé, ela hoje necessita muito mais do que ser somente um espaço religioso, né? Sim. É um quilombo, É um é os quilombo. nossos quilombos, são os nossos quilombos, não é? A religiosidade é o papel principal, mas existem os papéis secundários e terciários que precisam existir até como forma de resistência, até como forma de manutenção, né, da cultura e até como forma de formação para aqueles que vão vir, né? Porque eu penso muito no candomblé do futuro. Mãe. Eu penso É, muito no mas, candomblé do futuro. o candomblé é forte, né, mãe? O candomblé é igual o couro do atabaque. Quanto mais se bate, melhor fica, né? Mas a gente não pode continuar com esse pensamento Alienação. só de resistência. Nós temos que virar o jogo. Com E certeza. temos como virar o jogo. Nós somos Sim. numerosos, nós somos capazes, somos articulados, né? Quando queremos, somos muito articulados, somos muito capazes, né? Os orixás nos capacitaram a todos, né? Nós temos grandes exemplos de todos os orixás, todos
os ensinamentos, todos os mitos, né? Todos os ensinamentos de Fá nos mostra que todos os orixás tiveram os seus momentos de luta, de glória, de conquista. Nenhum orixá se tornou orixá sem uma grande batalha, sem uma grande luta, né? Ele não subiu aos céus, É, né? Ele não ascendeu aos céus sem nenhum tipo de batalha, de luta. Todos os orixás, né? Desde as Iabás, todos eles nos deixaram grandes exemplos de lutas, de conquistas, de vitórias, né? Na dor ou não, no sofrimento ou não. E nós temos isso como força maior. Eu acredito que tudo que o candomblé e os candomblecistas que deixaram e passaram até hoje para que chegasse até nós, né? Se chegou, muitas vezes nós enquanto seres humanos fraquejamos, mas eles nunca fraquejaram, os orixás, né? é verdade. O projeto deles nunca recuou, sempre avançou, né? Só que hoje nós somos uma grande maioria, eles nos capacitaram em números, né? Nós temos Sim, sim. números, nós estamos instruídos, hoje, nós não estamos mais em situação de miséria, né? Nós estamos bem postos, nós temos condições intelectuais, inclusive, de estarmos melhores. Estamos capacitados, o que nos falta é articulação. Eu acho que hoje a humanidade atravessa, né, um dos piores momentos da sua história, né? A Covid-19. Eu gostaria de saber do senhor, Babalhão, como o senhor observa esse atual momento em que nós estamos vivendo? Bom, no meu modo assim de ver, né? Foi um grande aprendizado, né? Para a humanidade, porque mostrou para a humanidade, para o mundo inteiro, que nós, seres humanos, realmente somos todos iguais, não importa a classe social, não importa a etnia, não importa nada. Somos todos iguais. Então, é onde que eu falo. Nós temos que nos respeitarmos mais, nos amarmos mais, né? Compreendermos mais uns aos outros, né? Enxergarmos mais uns aos outros, não nos enxergarmos a nós mesmos, aos nossos interesses. Nós temos que ver, enxergar ao nosso Verdade. redor. Né? Então foi isso que eu vi, conversei muito com o pessoal aqui da minha comunidade, né? Que foi esse o aprendizado que a gente tem que tirar do que está acontecendo a situação que está acontecendo agora. Perfeito, pai. Papai, quais são as próximas atividades, né, do nosso Ileaxé de Odéia? No próximo dia 11 agora de outubro, vai ter a festividade dos Erês, né? Porque eu sempre gosto de fazer próximo o Dia das Crianças ou no próprio Dia das Crianças mesmo, né? Já aproveito a data do Dia das Crianças para fazer a festividade deles, né? Depois, em novembro, teremos aqui a homenagem para o seu Tranca-Rua. E em dezembro será as coisas da Ia Fernanda, de Obá, né? Essas serão nossas próximas atividades aqui no Ilê. Mamãe, a senhora como uma grande ativista, né? Sim, mas a senhora é uma liderança, né, dentro da sua comunidade, dentro do seu ECBE, né? Perto, uma liderança para aquelas crianças, né, que rodeiam, né, que têm acesso, que convivem, né, com a senhora. O que a senhora poderia dizer, né, para esse jovem negro candomblessista? A minha identidade é o tempo todo, né? Eu não me transformo em professora. Eu sou uma candomblecista o tempo todo, então eu trabalho com as roupas axé, quando tem
o período de africanidades, e aonde eu exacerbo mesmo, mostro muitos trabalhos ligados, já dançamos panigé, já dançamos praqueta, já dançamos ijexá, já fizemos de tudo, né? E sempre com a concepção de que esses estados existem, né? Existe o estado existe o estado de Oxum, existe o estado de Ogum, existe Queto, né? Não é não é uma fantasia, não é alguma coisa não é uma não é invencionista. Existe esses cultos, existem todo esse trabalho e é nesse sentido que eu procuro preservar a nossa identidade, né? Como professora, como educadora, como mãe, eu tenho sempre essa concepção de que a educação ela é libertária, ela é libertadora, ela é transformadora, né? Então, dentro da escola, para que os meus semelhantes, para que os meus ogãs, as minhas equedes, os meus iaôs, os meus abiãs, não tenham receio de estar ali, é preciso que eu esteja ali como liderança. Então, quando eu tomo as minhas obrigações, eu vou com meus fios, eu vou de branco, e desde quando eu entrei na prefeitura sempre foi assim, cumprir meus preceitos, brigo pelos conselhos, né, em todas as escolas que eu passei, eles sabem disso, eles se sentem representados, eles têm toda uma voz, têm toda uma ação. Quando tem que cumprir preceito, eu defendo no conselho, eu vou lá e falo o porquê, e é assim que a gente tem feito os nossos trabalhos, e frequentemente aí a Prefeitura de São Paulo nos chama para fazer trabalhos com africanidades, talvez por essa forma de resistência, de luta e de coragem, né? De nunca omitir a minha fé, de ter orgulho. Meu Facebook é todo voltado para a minha religiosidade, e todos os trabalhos que eu faço em relação à africanidade e educação antirracista fica exposto no Facebook. E, por incrível que pareça, acaba se tornando uma referência para a rede, que acaba fuçando o meu Facebook e acaba falando, poxa, o trabalho, ela é muito corajosa, essa mulher, e ela vai conseguir levar essa educação antirracista para frente. A gente tem feito esses trabalhos aí. Essa semana aqui eu estou fazendo uma formação, estou dando uma formação antirracista para a rede, né, para professores e gestores da rede, junto com um grupo de professoras, também negras, e uma das temáticas envolve o candomblé, e a gente vai ter uma live só para falar sobre religiosidade, para falar sobre África, para falar de estados, de deuses, de cultura, de culto, direito a culto, né? E eu acho que é assim que a gente consegue fazer o trabalho de formiguinha, mas a gente consegue deixar os nossos jovens aí empoderados, né? É verdade, verdade. É uma mulher de Obá, né, pai? Luta é com esse povo mesmo, né? Bom, papai, Motumbá, muito obrigado aí pelo carinho, né? Em me atender o meu humilde canal, né? Eu de todo coração agradeço ao senhor, né? Gostaria que o senhor deixasse, meu pai, as suas considerações finais, né? Para o seu povo, né? Para os seus filhos, que eu sei que são muitos. Uma turminha. Mutumbá, Axé, Mutumbá. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui junto de você e de todos, né, que acompanham o seu canal. Para mim foi muito bacana participar e peço a todos que, quando tiver oportunidade, que acompanhem, né, os debates, assistam as lives, né, que é muito importante para o nosso povo, para todos nós, né? Foi muito bom. É verdade, pai. A gente tem que prestigiar o nosso povo, né? Com Agora, certeza. mamãe, a senhora, poxa, sem palavras, né? A senhora foi muito atenciosa comigo desde o primeiro contato, né?
sempre muito carinhosa, né? E com toda as complicações, né, do dia a dia, a senhora com função na casa de axé, com um trabalho, né, que a senhora também exerce uma atividade profissional, a senhora com todo carinho, com todo respeito, conseguiu arranjar um tempinho, né, para a gente poder estar gravando esse bate-papo, né? Foi maravilhoso. Motumbá, muito obrigado, minha mãe. E eu gostaria de ouvir, né, as considerações finais aí para os Eu, meninos que acompanham a senhora. eu é que agradeço a oportunidade. A gente que é do axé, é de luta o tempo todo, é função, é trabalho, é gente com Covid, é tudo junto. E se fosse fácil, a gente não seria candomblessista, a gente faria outra coisa. E a gente chegou até aqui, fico feliz pela sua melhora, papai, de tudo, da esposa. É um homem de Oxóssi, né? Não ia ser fácil para o Covid. Eles não conhecem esse povo de Oxóssi. O povo de Oxóssi tem vida longa, né? A gente É um carrega o mar. povo persistente, né? Povo Com certeza. persistente, nós somos. Né? Eu sou de Obá com Oxóssi, né? Axé. Eu Né? Dois sei. Ofá, né? Eu tenho um Ofá que também convive comigo, a minha esposa também é desse orixá, e vou lhe dizer, uma pessoa bem persistente e de difícil convencimento. Pessoa muito perseverante, muito centrada naquilo que ela deseja, muito. É isso. Pessoa sagaz, centrada, mulheres que sabem o que quer, né, mãe? Exatamente. E a Bom, meu gente povo. deixa aí para a comunidade um axé muito grande, consciência política, consciência social. O país errou uma vez, errou duas, errou três, mas agora errou muito feio. O E a país gente está precisa. errando há 500 anos, né, mãe? E agora, toda vez que a gente pensa que agora aprendeu e veio um golpe maior, então, que nosso povo de axé, né, põe a cabeça no lugar, põe a cabeça no chão, né, e olhe para a sua historicidade, olhe para o nosso futuro, olhe para nossas crianças, olhe para os nossos axés, né, precisamos deixar de olhar um pouco para o nosso umbigo e olhar para as nossas comunidades, olhar para a nossa historicidade, porque não basta só resistir, temos que existir, perseverar, brilhar, virar esse jogo, que a gente é capaz. A Não senhora é? acredita, mãe, que a Eu gente vira acredito. esse. Eu tenho fé, né? Fé nós temos, né? Com certeza. Eu Você tenho fé. acredita, pai, que a gente consiga virar esse jogo? Com certeza. A gente não É, pode se deixar dominar. chega uma hora que eu acho que o povo de matriz africana vai se conscientizar realmente e vai virar a mesa, né? Porque Só é vai ter uma impossível forma, que né? vai deixar ter mais e mais acontecimentos como já estão tendo, né? E ficar por isso mesmo. Então eu acredito, eu tenho fé, né? Que o Orixá ainda há de iluminar o olho de cada um deles, de cada um de nós, para que nos unimos mais. Então, meu povo, eu tive o prazer de conversar, né, com essas duas pessoas maravilhosas, né? Babá Leandro do Oxóssi, né, e a Fernanda de Obá. Bate-papo maravilhoso, pessoas altamente conscientes do seu papel dentro da sociedade. E é isso, meu povo. Eu peço a todos que deixem o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e até a próxima, meu povo. Até a Axé, próxima. axé, axé.